E aí pessoal, tudo bem? Eu vim trazer para vocês mais um vídeo hoje. Como vocês já viram aí pela capa do vídeo, eu vou trazer para vocês mostrando detalhes desse método construtivo hoje. E de exemplo eu vou pegar já um projeto que a gente já postou aqui no canal e a gente vai fazer modificação, mostrando a gente utilizando todo o método construtivo que eu vou mostrar para vocês hoje, que é a construção modular, nesse projeto. Aí vocês podem ir lá fazer comparação no outro vídeo, vou deixar aqui no card para vocês. Vocês podem ir lá e comparar o método construtivo utilizando esse bloco que a gente está utilizando hoje e esse método construtivo, comparar com o outro modelo que eu já postei aqui no canal. Como de costume, eu vou deixar para vocês aqui a questão dos materiais aqui, os materiais principais. Eu vou falar para vocês o gasto de tijolos, algum material de assentamento, e vou mostrar aí o passo a passo construtivo do início até a cobertura dessa residência. Vou trazer outro vídeo mostrando a parte interna dela para vocês também. Hoje a gente vai focar na parte construtiva aí, da parte da fundação até a cobertura, mostrar para vocês a implementação e algumas dicas utilizando aí esse modelo de construção modular. Vou fazer uma introdução sobre esse modelo para vocês, a questão de redução de custos em relação ao modelo convencional. Depois vocês podem ver esse vídeo e vou deixar no card, como eu falei, um outro vídeo para vocês fazerem comparações entre os materiais utilizados. Lembrando que lá a gente fez utilizando tijolo, bloco comum cerâmico, e aqui a gente vai utilizar esse bloco da construção modular. Bom, eu primeiro vou apresentar os pontos de vantagem em relação à utilização desse modelo, em relação ao modelo do outro projeto, do outro vídeo. E depois eu vou mostrando ao longo do vídeo aí a implementação desse modelo e mostrando para vocês as vantagens e também desvantagens de utilizar esse modelo. Bom, a principal vantagem é a economia, tem uma economia de aproximadamente 30% em relação ao outro modelo. Principalmente na economia em rapidez, você vai economizar em mão de obra para implementar esse tipo de modelo construtivo. Você tem mais rapidez na implementação, ou seja, você vai ter menos tempo aí de mão de obra para implementar essa residência e também mais facilidade de implementação, ou seja, vai reduzir bastante aí a mão de obra. E também você tem menos perdas de materiais, ou seja, aqueles 10% que a gente acrescenta de perda em relação ao modelo convencional, você não tem essa perda aqui nesse tipo de construção. Os modelos são totalmente padronizados, ou seja, os blocos você não tem que fazer cortes, todas as amarrações já são previamente padronizados, ou seja, todos são perfeitamente encaixados na obra. Bom, agora eu vou mostrando um passo a passo para vocês aí da implementação utilizando esse tipo de bloco, as dicas aí, as observações a ser feitas durante a implementação. Aqui na parte terra, como vocês podem ver, a gente fez as divisões aí, utilizando a mesma divisão do outro ambiente lá, do outro projeto. Então eu vou mostrar para vocês de novo, novamente, com essas dimensões. A gente tem um dormitório na parte dos fundos, a gente fez uma pequena alteração, trouxe a cozinha para a parte frontal e levou aí a sala para a parte dos fundos, onde a gente tem uma passagem, uma porta de acesso aos fundos, onde a gente tem uma área de serviço. Então a gente tem um afastamento nos fundos também. E tem o nosso banheiro aí na parte frontal. Como a gente não tem aberturas nas laterais, a gente está utilizando toda a largura do lote, então a gente tem aberturas frontais e nos fundos. A gente tentou aí deixar igual ao outro modelo para vocês fazerem comparações lá em relação a esse modelo e ao outro. Bom, a primeira diferença aí é que a gente não tem aí os pilares convencionais, a gente tem os arranques, porém a gente está utilizando aí uma armadura de 6,3 milímetros, foi suficiente, calculado aí a parte estrutural dessa residência. Então a gente não tem a utilização de pilares normais, comuns, como a gente tem lá no outro projeto. Então a gente não faz utilização de estribos, os pilares são embutidos aí nos cantos, onde a gente tem concentração de carga, cantos, encontros de paredes. Então a gente tem uma redução aí já nessa parte de aço dessa residência. Esse tipo de construção também, muito parecido aí com a alvenaria estrutural, utiliza quase os mesmos métodos, porém já com a padronização aí da parte construtiva. A gente já tem padronizado aí o início lá do baldrame e da fundação, que é igual ao modelo convencional, e a partir daí a gente já tem padronizados aí a utilização dos blocos para fazer o levantamento dessas paredes. Bom, então vocês podem ver pelo baldrame que a gente já tem todos os arranques, os encontros de parede, na verga e contra-verga das janelas, nas portas, para fazer esse reforço aí nesses cantos onde tem maior concentração de carga. Bom, esses arranques eu deixei mais nivelado aí embaixo para vocês verem, mas eles têm uma altura padrão de 1,5 m, é onde você consegue passar o bloco com facilidade. A partir daí, quando você atingir essa altura, faz a montagem do andaime para você fazer o restante aí do assentamento das paredes. Bom, no início aí do assentamento, a gente tem uma diferença em relação ao modelo convencional, a gente só tem utilização de argamassa na horizontal, entre blocos não é utilizado. Os blocos são assentados lado a lado nesse tipo de construção, ou seja, não é utilizado argamassa na parte vertical aí
dos blocos no encontro entre eles, apenas na horizontal. Bom, a gente tem, como tem um bloco padronizado, a gente não faz nenhum tipo de corte, onde a gente faz as amarrações aí, a gente utiliza o meio bloco já, a gente faz a utilização desse meio bloco, ou seja, não tem que fazer corte em nenhum tipo de bloco aqui, já tem todos os modelos necessários para você fazer tanto as amarrações nos encontros de parede quanto nos cantos também, como vocês podem ver aí pelo vídeo. Primeiro ponto de observação, após aí iniciar o assentamento, é na cesta fiada. Aqui como a gente quer um peitoril de janela mais alto, a gente vai ter janelas aí apenas de abertura fixa. Nós queríamos aqui nessa residência um peitoril mais alto, então aqui a gente deixou na 7ª fiada, mas aí fica a critério do projeto também, da utilização que você preferir, da altura da janela aqui. Pode ser tanto na 6ª, padronizado seria na 6ª, porém aqui a gente utilizou na 7ª fiada, é a nossa viga intermediária utilizando a canaleta, ou seja, a gente faz uma amarração central em toda a residência utilizando a canaleta aqui na 6ª fiada. Porém aqui nesse projeto a gente preferiu ter um peitoril mais alto, então a gente deixou aí na 7ª fiada, amarrando toda a residência nessa viga intermediária aí, utilizando a canaleta. Nessa viga a gente utiliza aí 2 armaduras na horizontal, das mesmas dimensões aí dos arranques iniciais aí utilizados nas paredes. Lembrando que essa canaleta também vai servir aí como se fosse a nossa contra-viga aí das nossas janelas. Após esse ponto de observação, a gente continua aí o assentamento até a parte superior aí da janela das nossas vigas, tanto nas janelas quanto nas portas também, onde a gente utiliza a canaleta para fazer essas vigas também, das janelas e nas portas. Como vocês podem notar, eu deixei uma cor diferenciada para vocês notarem aí pelo vídeo como a gente fez. Lembrando que eu estou seguindo o mesmo projeto do outro vídeo, então aqui na parte final vou mostrar para vocês como a gente adotou. Como a gente tinha um telhado embutido, era uma residência aí de baixo investimento com áreas bem reduzidas, então eu deixei exatamente igual ao outro modelo. A gente vai utilizar o banheiro aí, vai fazer uma pequena laje maciça aí na parte superior do banheiro para fazer a implementação da nossa caixa de água nessa parte superior. E na parte do nosso dormitório a gente vai ter um pé direito mais baixo, onde a gente fez a implementação desse telhado embutido. Bom, eu deixei aqui o telhado embutido, vou falar para vocês desvantagem de utilizar esse modelo aqui, a questão do conforto térmico e acústico também. Lembrando que a gente está utilizando aqui aquele telhado sanduíche, mesmo assim ainda apresenta bastante desvantagem, você tem que ter cuidado na hora da execução desse telhado para que você não tenha nenhum tipo de problema de vazamento interno. Ou seja, pode ser mais vantajoso, mesmo que você gaste um pouco a mais, a implementação de uma laje nesse tipo de residência aqui, mesmo sendo uma residência bem compacta. Se você for analisar mesmo, pode ser que saia mais vantajoso você ter uma laje nesse tipo de residência. Você vai ter menos problemas aí com vazamentos internos. Você tem que ter uma implementação muito bem cuidadosa para você não ter nenhum tipo de problema interno de vazamento aí na parte desse tipo de telhado embutido. A gente fez a utilização das canaletas na parte superior para fazer a amarração dessas paredes. Então, na parte do banheiro ficou com o pé direito mais alto, onde a gente vai implementar a caixa de água, e na parte aí do dormitório um pouco mais baixo, onde a gente fez a implementação desse telhado. Vocês podem ver na parte final como a gente fez. Lembrando que você pode utilizar aí essa canaleta para fazer a implementação de uma laje completa aí na residência. Você poderia substituir esse telhado e fazer uma laje aí nessa parte superior utilizando esses blocos comuns. Lembrando que esse tipo de bloco também permite implementar mais pavimentos. Você pode fazer mais pavimentos, 2, 3 pavimentos utilizando esse tipo de bloco também. Bom, o gasto de materiais ficou da seguinte forma. A gente tem aí pouco mais de 100 metros quadrados de parede. A gente fazendo um cálculo aí, utilizando as dimensões desse bloco. Lembrando que eu vou deixar para vocês na descrição aqui detalhes de blocos, de materiais aqui para vocês, mas eu vou falar aqui no vídeo também. A gente tem um gasto de aproximadamente 2.400 blocos para implementar toda essa residência. Se você assistir o outro vídeo, você vai ver o gasto utilizando o bloco convencional. A gente teria um gasto aí também de aproximadamente R$4.000 em blocos para implementar essa residência aqui de 5 por 6 metros, ou seja, um gasto de R$4.000 para adquirir esses blocos. Vou falar para vocês o gasto de assentamento, vou falar só o material, aí você pode ver aí na sua região quanto que seria de material, o valor dele para você fazer o assentamento e depois o embolso dessas paredes. Bom, vou falar para vocês também a proporção aí do gasto de material de assentamento, lembrando que a gente tem um pouco redução de gastos aí, como a gente vai utilizar aí somente na horizontal essa argamassa de assentamento. Eu traço de 1 para 2 para 8, lembrando que está utilizando o cal nessa argamassa. A gente tem aproximadamente um gasto de 8 sacos de cimento de 50 kg
19 sacos de cal de 20 quilos e mais 2,3 aproximadamente metros cúbicos de areia para fazer o assentamento total dessa residência aqui. Bom, a gente também não vai ter gastos aí para fazer chapisco, a gente não tem necessidade de fazer chapisco nessa parede, então a gente já pode fazer o embolso diretamente. Bom, outro gasto de material é do contrapiso, a gente está considerando um contrapiso de 4 cm, utilizando um traço de 1:5. A gente tem aproximadamente 7 sacos de cimento e 1,5 metros cúbicos de areia para fazer esse contrapiso dessa residência. Outros gastos, esse vídeo está ficando muito longo, vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo, vai ter anotado aí gastos relacionados aí a contrapiso, outros materiais de bolso que eu não falei para vocês, aí eu vou deixar anotado, vocês podem fazer aí, um orçamento aí com o cálculo para vocês terem uma ideia de gastos de materiais com areia, cimento, para implementar essa residência desse modelo aqui. A questão do tijolo já falei para vocês, vou deixar aqui na descrição também mais detalhes sobre esse tipo de bloco aí para você fazer